Boa tarde, é um prazer estar aqui, acho que junto com vocês, né? Começar, começar me apresentando aqui. É, eu trabalho como especialista Cloud Security na Riachuelo, lá na Midway. Ao todo já tenho mais ou menos 18 anos aí de competência dentro de tecnologia, tá? Mais ou menos 7 anos com segurança da informação propriamente dito. Sou entusiasta de estudo, né? Gosto muito dessa parte de evolução de conhecimento, de estar sempre estudando, de estar sempre se certificando em coisas novas, novas tecnologias, né? Novas frentes também. Muito conteúdo open source também. Gosto bastante desse mundo, né? De estudo, de evolução. É, certificações no geral, acho que eu devo estar na casa das 63, 64. Tenho muita certificação também que é propriamente dito aqui de segurança, né, especificamente, muitas delas internacionais aí. Tem um contexto também agora principalmente de certificação, né, na parte de arquitetura e de conhecimento em cloud, né, security, que eu acho que é um mundo novo, né, que surgiu principalmente com a pandemia, tá? Que basicamente está sendo explorado agora, né, por todo mundo com essa evolução digital que a gente teve com a pandemia. E o que eu busco aqui hoje? Levantar alguns pontos aí, não só em relação a custos, né, propriamente dito, não só em relação à segurança, mas em relação à postura do profissional de segurança em si, tá? Então, vai ficar algumas pulgas aí atrás da orelha de todo mundo, porque eu acho que no contexto geral a gente tem falhas aí em vários segmentos, né? Não só propriamente dito aí em cloud, em segurança, mas até na postura do profissional no dia a dia, tá? E a palestra propriamente dita vai falar do limiar aí entre estar seguro e custos em cloud, né? Por que é tão difícil hoje manter um ambiente cloud, é, principalmente quando a gente diz respeito à segurança, né? Tendo em vista todos os últimos ataques aí, todas as últimas menções que a gente teve aí na internet em relação propriamente dito a ataques e propriamente dito a custos, a gente vê um cenário aí de basicamente que vem aumentando ano a ano, né? Exponencialmente aí, principalmente em relação a prejuízos, perdas, num contexto geral aí. E o que que isso vem a demonstrar para a gente? A gente nesses últimos 2 a 3 anos aí teve digamos assim, uma corrida para a cloud muito grande, né? Das empresas, não só de grande porte, mas de médio porte também. E isso basicamente fez com que a gente acabasse aí expondo, né, vários workloads nossos aí em cloud, sem estar propriamente dito preparado para ter o seu ambiente ali seguro ou ter o seu ambiente ali é, efetivamente, né, prevenido contra ransomware, contra outros tipos de ameaças que a gente tem no dia a dia e a gente vê como exponencial aí, principalmente quebra de imagem, né, para as empresas aí. Quando a gente tem exposição de dados, quando a gente tem algum problema de criptografia, né, que é ransomware propriamente dito, a gente, principalmente nesses últimos 6 meses, né, a gente teve no Brasil quadros aí especificamente, né, muito impactantes, né? Várias empresas sofreram ataques propriamente ditos aí a seus dados, né? Várias empresas tiveram seus dados criptografados, tiveram problemas com ransomware propriamente dito, né? Várias empresas de varejo aqui que acho que todo mundo sabe, como Americanas, Renner e outras do tipo. A gente teve vários problemas efetivamente principalmente de exposição de dados, né? Nesses cenários aí, em que as empresas tinham todo o cenário já de cloud, tinham todo o cenário de segurança, mas não tinham um plano definido aí de recuperação dos dados, não tinham um plano definido de backup, tinha muito o contexto de ter ido para a cloud, mas não ter se planejado em caso de desastre, né? Então, a gente não tinha propriamente dito esse backup aí dos dados aí, principalmente os que fazem referência aí ao negócio em si das empresas, né? Propriamente dito, os workloads ali que são essenciais.
a gente não tinha proatividade de fazer testes, né, em cima dos nossos workloads aí, para saber se eles estavam realmente protegidos. Então a gente não tinha essa experiência, digamos assim, de trimestralmente ou semestralmente fazer testes, né, principalmente de pen testes, testes de penetração em cima dos principais workloads para saber as vulnerabilidades. A maioria das empresas não tinha essa proatividade. A gente não tinha também, e em muitos casos continua não tendo também essa varredura de filtragem de conteúdo, que é essencial aí, principalmente para a gente saber de onde vem as requisições que a gente tem em cima dos nossos workloads, para a gente saber, propriamente dito, de onde vem, né, às vezes um ataque de DDoS ou algo do tipo. A gente também não tem, muitas das empresas, a gente não tem essa, principalmente a gente deixa de ter essa rastreabilidade aí para saber de onde vem, às vezes, as requisições, de onde vem os ataques massivos de DDoS. A gente não tem também isso na maioria das empresas. Os sistemas, a maioria deles, principalmente os que fazem referências a sistemas web ou algo do tipo, são sistemas que já estão, por exemplo, com versões da maioria dos seus microserviços ou dos seus arquétipos ali de dados desatualizados, porque são sistemas que não param, propriamente dito, porque já estão em atividade há muito tempo e o pessoal não tem o dia a dia de fazer, principalmente essa prevenção, né, de atualizar o sistema, atualizar as libraries ali em cima do que é feito em cima dos workloads, atualizar versões ali de Java, de Python, algo do tipo. Então a gente tem muita vulnerabilidade ainda, principalmente em sistema web, em cima de CVEs aí que são famosos, como por exemplo Log4j e outros do tipo. E a gente tem isso daí em produção, em grandes empresas, e sabendo, propriamente dito, que a gente tem os sistemas desatualizados. Por quê? Porque a gente não tem esse mecanismo, digamos assim, de fazer essa varredura constante, de ter digamos assim, essa cultura dentro da empresa de fazer testes constantes, de fazer constantes varreduras, né, em cima de seus sistemas e de atualizar eles periodicamente, em janelas ou sejam em etapas, né? Isso depende muito do prognóstico da empresa em relação à gestão de mudanças aí. E principalmente, né, o treinamento e a conscientização dos funcionários. Acho que um grande gap que a gente tem, principalmente na parte de tecnologia, é a conscientização dos funcionários, né? Acho que a maioria dos funcionários, propriamente ditos, das empresas, seja ela de qual ramo que for, eles não têm, às vezes, muita, digamos assim, o tamanho da amplitude, né, que uma senha ali que é compartilhada, uma senha que é vazada, pode causar na imagem da empresa. Então, eles não têm esse contexto de, às vezes, entender, né, que nem eu disse, a dimensão do que isso pode causar. Se uma senha de um funcionário que tem algum privilégio alto vazar para algum hacker que fizer algum tipo de engenharia social, algo do tipo, ele não tem essa visão, né, da amplitude do estrago que isso pode causar para a imagem da empresa em si, né, e para dezenas de outras pessoas que trabalham ali no dia a dia da empresa. E principalmente na parte de ransomware, né, que vem sendo um grande vetor aí de ataque nos últimos meses nas grandes empresas em si, a gente pode tomar algumas previdências aí que são propriamente ditas providências que acabam ajudando aí no dia a dia de se prevenir contra o ransomware em si, né? É sempre manter, por exemplo, a higiene da parte de segurança cibernética. Quando a gente fala que a higiene em si é o quê? A gente ter constantes ali regras de mudanças de senha, a gente ter constantes regras ali de aproveitamento de logs, né, quando necessários, a gente ter uma política constante de treinamentos, uma política constante principalmente de orientação, né, dos usuários em si, tá? Isso não é só para a parte de segurança, é para a parte de tecnologia também. Então é um contexto que não é muito explorado pelas empresas, que acabam não dando foco nisso, tá? A parte de patching, que é propriamente dito a parte de atualizar os sistemas, que eu tinha comentado no outro slide. Então a gente
tem que ter essa parte de patching constantemente, com uma área que faça esse serviço aí e cobre efetivamente todas as outras áreas de atualizarem seus sistemas, atualizarem os patches de segurança sempre que preciso, sempre que necessário, tá? Segmentação de rede, outra coisa importantíssima, porque em caso da gente acabar um usuário específico ou uma área específica pegando um ransomware e criptografando os dados, a gente consegue fazer isolamento dessa parte da rede aí, para que todos os workloads, né, que a gente tem em produção ali não sejam afetados. Então essa parte de segmentação é uma parte importantíssima, né, que a gente tem que principalmente tentar aplicar no dia a dia, né? A gente tem que fazer um trabalho muito grande na parte de segmentação, que é taguear os recursos, entender as redes, fazer com que eles conversem só com o que é necessário. Então tem todo um trabalho ali que não envolve só a parte de segurança, mas envolve infraestrutura, envolve também o pessoal de sistemas, e é um trabalho aí a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho também de governança ali em cima de tudo que a gente tem, do inventário que a gente tem de servidores, de um inventário que a gente tem de sistemas, de workloads. Então isso é um trabalho a longo prazo que não é, tão explorado, digamos assim, por grandes empresas aqui no Brasil, né? Esse trabalho de segmentação é um trabalho que ainda está meio que engatinhando aqui, mas é um trabalho importantíssimo, principalmente para isolar esses ataques de ransomware. A parte de revisão, principalmente de políticas, de regras que a gente tem no dia a dia, principalmente no que é voltado à conscientização, às políticas internas de segurança, sempre tem que ser revisadas. A gente não pode ter políticas arcaicas aí de 5, 6 anos atrás. Isso constantemente tem que ser revisado, principalmente porque a gente, a cada 2, 3 meses, tem um ataque diferente. Então, a gente precisa evoluir, precisa também constituir essas novas visões aí dentro do que a gente tem no dia a dia, tá? E a parte de auditoria também, que é sempre ter auditorias, principalmente as externas, né, que ajudam bastante a gente, com uma visão diferente do dia a dia, uma visão diferente do que a gente tem dentro da nossa empresa. A gente acaba tendo outro, digamos assim, olhando a vertente de segurança por um outro prisma. Às vezes uma pessoa de fora tem uma visão muito maior do que a gente entrega efetivamente, não só de segurança, mas a gente entrega de produto, né? E em cima disso consegue ter outros tipos aí também principalmente de approaches, né, em cima do que a gente faz no dia a dia. É importantíssimo também. E sempre, né, sempre aqui o princípio do mínimo privilégio. Por quê? Porque se uma senha for vazada, ou se uma senha for, digamos assim, se alguém sofreu algum tipo de engenharia social, algo do tipo, facilmente a gente vai conseguir detectar, por exemplo, se um usuário foi duplicado, ou se o usuário tentou subir algum privilégio, algo do tipo, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque ele só vai basicamente acessar aquilo que o usuário que ele fez ali, a clonagem da senha, ou o crack da senha, digamos assim, tinha acesso. Então, é sempre partir do mínimo privilégio. Não dá aos usuários administradores ali a esmo, né? A gente tinha muito esse cenário antigamente. Então, a gente tinha cenários em que existiam, às vezes, grupos inteiros, principalmente de TI, né, de segurança, que eram administradores ali, seja de cloud, seja de ambientes on-premises ou algo do tipo. Então, seja do AD também. Então, evitar ao máximo isso. Acho que um número bom seria no máximo de 3 pessoas ali com o administrador. Até porque se você tiver um caso de urgência ou algo do tipo, você tem para onde correr, né? Se você não tiver como logar especificamente, você tem um administrador ali para socorrer. Mas mais do que isso, já digamos assim, correr perigo, né? Principalmente nessas fases, tá? Então, o principal foco, aí, o principal alvo, né, dos últimos ataques tem sido o ransomware em si. Então, aí cabe essas providências, cabe esses alertas em cima disso. Aqui é uma manchete só para ilustrar o que a gente estava falando, né? O cybercrime vem lucrando demais, né, com esses últimos ataques. Eles estão cada vez mais estruturados, estão cada vez mais em cima do que a gente tem no dia a dia. Então, eles estão se especializando, eles estão se estruturando. Eles agora fazem basicamente grupos inteiros, né, de pessoas que fazem desde engenharia social até
digamos assim, até hacker, digamos, propriamente dito, no código em si. Então são equipes inteiras aí que estão atuando no dia a dia para tentar derrubar as empresas aí ou fazer extorsão de dados ou fazer exposição de dados, justamente para poder, né, lucrar com isso daí. E como otimizar, né, esses custos em cloud, tá? Aí a gente entra basicamente num paradigma aí, que basicamente quer dizer o quê? Nesses últimos 2 anos a gente teve uma corrida para cloud gigantesca, né? Várias empresas de médio e pequeno porte que não pretendiam, né, fazer uma, digamos assim, uma evolução digital tão rápido, acabaram fazendo justamente pelo status do mercado, né, pela pandemia em si, por ter que atender as pessoas remotamente. Então, é um mercado que cresceu assustadoramente aí nesses últimos anos e vai crescer mais até 2024. E o que aconteceu, né, propriamente dito? E a gente vai entrar no conceito de custos junto com segurança. Vários workloads, vários serviços, várias empresas fizeram simplesmente uma corrida para a cloud. Eles não refaturaram os seus sistemas, eles não reestruturaram os códigos, eles não fizeram estudo em cima do que eles tinham, por exemplo, de máquinas virtuais. Foi muito negócio de, cara, do jeito que está aqui, do mesmo jeito que está aqui, eu vou levar para a cloud. E aí, quando você olhava esse mesmo serviço, esse mesmo servidor, 3 meses depois ou 4 meses depois na cloud ali, ele estava custando 6 vezes mais do que se eu tivesse com ele dentro do meu data center, no meu on-premise. Então, houve um erro aí, houve digamos assim, uma corrida para a cloud muito grande, em que não foram feitas as coisas no tempo certo, né? Faltou muito visão de arquitetura, faltou muita visão propriamente dito de entender as aplicações, de refatorar lá as aplicações, porque muita aplicação às vezes não faz nem sentido para a cloud, porque às vezes ela trabalha em cima de chamadas específicas. Você coloca, por exemplo, em cima de um workload que seja elástico na cloud, ela não vai conseguir atender todas as requisições que ela vai receber, porque ela não está preparada para isso. Então, aconteceu uma corrida muito grande e desenfreada, né, que acabou impactando principalmente nos custos para empresas. Várias empresas, depois de 5, 6 meses, acabaram fazendo o revés, né, da cloud em si, mas acabou-se, né, que ao longo dos tempos aí criou-se um FinOps para dar uma enxugada justamente nisso, tá? E como que é o FinOps colaborativo, né? Basicamente, a gente tem que ter todos esses pontos aqui, né, de tomada de decisão, de responsabilidade pelo uso da nuvem, de relatórios acessíveis e oportunos em cima do que a gente tem tagueado dentro da nuvem, para saber exatamente o que está gastando, o que está consumindo e como que a gente vai conseguir fazer, né, com que esses workloads aí sejam otimizados, tá? Então, é um trabalho constante, é uma cultura que a gente tem que implementar no dia a dia. A parte propriamente de segurança em cloud. A parte de segurança em cloud, né, ela se subdivide aí em 4 vertentes principais, né? Segurança, a parte de fraudes, a parte de riscos e a parte de configurações. A gente tem grandes gaps em qualquer um desses 4 pilares. O maior deles que tem feito aí os maiores estragos, principalmente em relação a ransomware e invasões, a parte de configuração. Como eu disse, a parte de configuração ali, que foi feita num primeiro momento de uma maneira muito ruim, né? Muito, digamos assim, ampla e aberta, está sendo revista e está sendo repavimentada agora, justamente por quê? Porque os workloads subiram de qualquer jeito naquela corrida para a cloud. Subiram simplesmente a esmo. E agora que está se revendo todas essas políticas, essas configurações, na maioria das empresas. Então a gente tem todo um retrabalho em cima disso, a gente tem toda uma, digamos assim, até uma parte de rearquitetura de aplicações. Por quê? Porque muita coisa foi, como eu disse lá no começo, desenfreada. Muita coisa foi simplesmente temos que ir para a cloud, vamos para a cloud e vamos de qualquer jeito. E não é assim que a gente a gente sabe como é que é. A gente sabe também que não é assim que acaba girando, né, o dia a dia ali, principalmente dos custos, que
são, digamos assim, se a gente não mensurar direito em cloud, a gente acaba gastando às vezes até mais do que a gente gastava no on-premise, né? Tudo tem que ser otimizado. E é como que a gente faz, propriamente dito, para convencer, né, a empresa no dia a dia que a gente precisa investir em cloud. Isso é um trabalho árduo, isso é um trabalho de dia a dia. E é um trabalho que o profissional de segurança em si, ele não pode se boicotar, né? Então, o que ele precisa? Ele precisa ter embasamento daquilo que ele está falando. Ele não pode ser só um profissional de segurança, ele tem que ser um cara que entenda de arquitetura, entenda das aplicações, entenda de cloud e entenda de segurança, porque se ele não tiver todos esses embasamentos e entender do negócio que a empresa dele cuida propriamente dito, ele não vai conseguir defender isso, digamos assim, numa reunião com o C-Level, né? Se ele vai chegar lá no gestor, no CTO, ali ou na parte financeira da empresa dele, no diretor financeiro, não vai conseguir defender essas ideias. Por quê? Porque primeiro ele não entende do negócio. Segundo, ele não entende a arquitetura inteira. Então ele tem que entender, né, do negócio da empresa, defender a segurança em relação ao negócio da empresa e a imagem propriamente dita, tá? Aqui vai um videozinho que tem um pouco a ver, né, com esse contexto de postura, tá? Acho que o vídeo não veio, mas tudo bem. A parte de investimentos em segurança vai muito de encontro também que eu disse. Qual é a relevância, né, da segurança para a imagem da minha empresa, para o negócio da minha empresa? Eu tenho, por exemplo, um e-commerce. Como que a segurança me ajuda no meu dia a dia em relação ao meu e-commerce? Como que ela sustenta toda aquela parte de não ter fraudes, não ter invasões, não ter, propriamente dito, digamos assim, nenhum ransomware em cima do que eu tenho de workload, do que eu tenho de usuários, né? Que são muitos usuários propriamente ditos ali que a gente tem nas empresas. O que a segurança cibernética pode ajudar, né, nesse contexto em si? Você tem que se perguntar isso antes de chegar numa reunião e poder defender essas questões. A gente tem que saber qual a relevância que a gente tem em relação ao nicho de negócio que a gente está aplicado, né? Se o profissional de segurança, hoje o profissional de tecnologia, não entender que precisa, propriamente dito, entender do negócio para depois defender o que ele está falando ali, ele é um profissional defasado. Ele é um profissional que não vai conseguir investimentos ali para a área de segurança, tá? E para finalizar aqui, propriamente dito, aqui está um QR Code do que eu falei, tá? Um consolidado de todos os links, todas as referências do que eu falei. Aqui um QR Code aqui do meu LinkedIn também. Caso vocês queiram bater um papo mais prolongado, aqui como a apresentação foi corrida, fica à vontade, pode me chamar à vontade no LinkedIn, a gente conversa, a gente troca ideia sobre o assunto. Foi um prazer, obrigado aí pela apresentação e pela presença de vocês. Muito obrigado, Wanderson. Vou abrir agora o nosso Q&A. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, só levantar a mão que a nossa equipe vai levar um microfone para vocês. Pessoal que está aqui na plateia, quem quiser fazer a pergunta, também temos o QR Code aqui. Quem quiser fazer a pergunta de forma remota, pode mandar por QR Code, fazer a avaliação também da palestra. Alguma pergunta? Ali, por favor. Quando você falou referente à segmentação da rede, né? Hoje eu acho que para todas as empresas essa é a parte mais difícil, né? Porque independente se o cara estiver dentro da nossa rede, se ele estiver movimentando lateralmente, mesmo uma rede não conversando com a outra, ele já acessou tudo. E o que ele tiver de informação, ele já estaria há muitos dias, né? Como a gente entende qual ferramenta que dá informações ou logs, que a gente não consegue ver entre um switch, né, de um firewall, porque o firewall não está monitorando o que está ali, né, lateralmente. Como que a gente trabalha essa situação dentro da empresa, né? Como que você lida com isso dentro da sua empresa? Porque para mim é muito difícil, sendo de redes e de infra, entender o que está acontecendo lateralmente, não na horizontal. Na horizontal é fácil, porque o meu firewall está pegando, mas o que está dentro da minha rede. Então quando você segmenta, eu acho que é bom ponto. Mas sempre vai ter alguma perna que a gente não vai cobrir. Como que a gente trabalha isso? Não, ótima pergunta. Assim, no contexto de, por exemplo, o cara já está dentro da rede, né? Que é justamente o que você falou. O cara já está dentro da minha rede, ele já sniffou ali, já sabe todos os caminhos, né? Propriamente dito.
Isso tem um dificultador ainda muito, digamos assim, muito maior, né? Porque se o cara já entrou, se o cara já conseguiu acesso, já está lá dentro, já esnifou minha rede, já sabe que portas se conectar, já sabe que caminhos ele seguir, cara, eu só vou pegar esse cara, propriamente dito, na hora que ele fizer uma primeira anomalia. Por quê? Se ele se movimentar lateralmente para ganhar acesso, digamos assim, às vezes eu tenho, sei lá, 6, 7 servidores numa mesma rede ou segmentação ou VLAN, digamos assim. Mas um desses servidores, ele acha um usuário, sei lá, administrador que tem um poder e tal. Eu só vou pegar esse cara nessa hora da anomalia. Na movimentação lateral não tem como pegar. Porque foi que nem você disse. Às vezes é uma comunicação, digamos assim, válida, real, do dia a dia das máquinas. Eu não tenho como detectar isso fora. O cara está se movimentando ali como um pacote comum do meu dia a dia, né? Então fica dificílimo. Como é que eu vou pegar esse cara? Se ele não fizer nenhuma anomalia aqui, aí sim eu vou detectar pela anomalia em si, eu não vou acabar não pegando, porque foi o que você disse. É coisa do meu dia a dia, meu pacote. Às vezes é uma comunicação que eu tenho válida, né? Porque a partir do momento que eu segmentei ali, digamos assim, a minha comunicação, tagueei, sei que porta que fala com qual porta, ou sei que servidor fala com o servidor, ele está trafegando nesse, digamos assim, nesse nicho válido, né? Mas só vou pegar ele na anomalia mesmo. Aí eu tenho que fazer as regras em cima desse detect de anomalia, né? Usando alguma ferramenta de microsegmentação mesmo. E aí eu vou acabar pegando, né? Nessa hora. Mas antes disso, eu acho que, cara, é quase impossível.